dia. Vamos levar nossos pensamentos a Deus. E vamos agradecer Ele por mais este momento. Esse culto que estamos iniciando, estudo a palavra dele, Marcos, capítulo 9, versículo 31. Começamos até o esse versículo, ou 32 do domingo passado. E também agradecer pelo culto de ontem, pelas visitas que tivemos, a pastora Natalina, a Zelena, minha irmã, fazia tempinho que não via ela. E agora nós aqui, e pedir também a Deus que nos abençoe, guardando na viagem. À noite estaremos lá na igreja do pastor Sérgio Paulo. Que Deus nos ajude lá e eles também. Vamos ver. Tudo está na mão de Deus. Nós oremos. Amado Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, queremos te agradecer por mais esta oportunidade que tu nos está concedendo e também pela noite que nos deste, por esta manhã, pela vida, pela família, pelos irmãos em Cristo, pela igreja, pela salvação eterna, oferecida através do teu Filho, Jesus Cristo, que morreu na cruz. Agradecemos por essa misericórdia e por ela, não somos, por causa dela, não somos consumidos. Mas, Santo, pedindo em favor da nossa família, pedindo em favor dos irmãos, aqueles que estão trabalhando, pedindo em favor daqueles que puderam vir, pedindo em favor das igrejas. Em nome de Jesus Cristo pedimos, em nome dele agradecemos o perdão dos nossos pecados. Amém. Vamos louvar o Senhor. 168, então, começar. Se não me engano, ele é Dó maior. Vamos ver. Dó. Vai corda por corda, vai. Não fiz afinado, Dó, só bater no bisol, vai ficar desafinado, fica do lá para baixo. Vai bater no bisol, até embaixo. Até embaixo. Tá, se bater ele cheio assim, que é o maior, né? Que é. Do lá para baixo. Não muda e pega o rio. Aqui não pode pôr ele junto, só na hora que está afinado. Aí está afinado, estava onde estava, conferia, estava confinado. Vai depender da corda, que tem posição que não é todas as cordas. Eu estudei o método para ter um número, né? Cada corda tem um. É Mi, Lá, Ré, Sol, Si. Vamos lá.
Isso já pensou se você aí? É, 101 é maior. Ela substitui isso aqui, ó. Vamos lá, para saber, vai prestando. Aí você faz a prestando com esse gueto e faz os outros três. Prende. Eu vejo um rapaz que toca, um rapaz que toca tudo. Está produzido? O pai não comprou o violão, comprou os 2 metros, estudei os 2 metros. Eu cavaquinho 3, cavaquinho todinho. Deu aula de nenhum. Esse fosse a exposição do violão. Mas só que eu nunca fui chegar no violão, sabe? Violão tinha tocado. É da primeira, né? Hã? A primeira que está aqui, esse mesmo. É, a primeira. Como é essa? Que é aí aqui ela pegou e só maior. Que é pra cabeça. Hã? Pra cabeça. Que agora é música.
veio falando tão de pecado, veio por mim e por mim. Já, todos quantos estão ouvindo, vem correndo. Você passa por ano, né? Então vamos para o estudo da palavra. Deu 31 aí, irmão Antônio. 31 aí, irmão Antônio, depois pedindo para ler. Porque ensinava os seus discípulos e lhe dizia: o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens e matá-lo-ão morto. Ele ressuscitará ao terceiro dia. Amém. Aí tem que pôr pulmão para ler assim, eu gostei. Irmãos, olha isso, porque ensinava os seus discípulos, ele dizia. Então Jesus já estava preparando os discípulos, já bem antes, do que ia acontecer, para o mundo. Para que fim ele tinha vindo aqui nesse mundo? Então Jesus preparando eles, e nós, através da palavra dele, ele deixou escrito aqui, vai preparando o povo de hoje. E para nós somos discípulos dele, então ele prepara nós também. Cada vez mais que nós precisamos. Ele foi o filho do homem, filho da humanidade. Será entregue nas mãos dos homens, dos homens maus, pecadores. E falei, matá-lo não. E morto ele, quer dizer, ele contando a história para ele, e morto ele, que ele está falando dele, né? E morto ele, ressuscitará ao terceiro dia. Isso é interessante. Quando a traição que eu falei aquele dia, vamos repetir, a traição ocorreu no coração de Judas, porque começa lá no coração da pessoa, no caso de Judas, qualquer um de nós. Dificilmente, às vezes acontece a coisa de repente. Você fala e pensa, aí você não preparou, veio naquele momento, você fez. Mas quando é um plano assim, um pouco complicado, engenhoso, assim, você já planeja lá no coração. Então, Judas já pensou tudo antes. O diabo, Jesus disse que ele era o diabo. O diabo também não era discípulo de Cristo, ele era discípulo assim, de aspas. Né? Mas ele é um traidor. Então já tinha começado antes, algum tempo, horas, dias, deve ser, até meses. Então, mas só que Judas não imaginava, nem Satanás, o diabo, que Jesus mesmo, ele próprio, ele ia se entregar. Jesus já falou antes. Ele se entregou. Quando Judas entregou Jesus, o Filho do Homem, aos autoridades, aos soldados, ele planejou tudo, ele fez tudo as pessoas queriam, negociou tudo antes, das moedas, lá, cobrou a boa recompensa para ele. Né? Mas Jesus mesmo se entregou a ser crucificado até a morte.
corte de cruz. Então, a ideia aqui, irmão, era do Messias sofredor. Ele veio sofrer pelos nossos pecados. Até agora o 32. Mas eles não entendiam essas palavras dele e achavam interrogados. Então Pedro, depois mas eles não entendiam esta palavra e receavam interrogar. Está com receio de interrogar Jesus, de perguntar para Jesus, e falando, não me entendendo a palavra. Mas Pedro, ele não concordou com Jesus Cristo quando Jesus fez o anúncio, né, que ele iria se entregar aos homens a ser crucificado. Pedro não concordou. Aí, que ele falou, ficaram com receio, com medo, sem jeito, desapontado de questionar Jesus, de perguntar para Jesus. E agora no versículo 33, ele vai falar de quem é o maior, que hoje seria criancice, nós vemos da parte deles, né, olhando assim, da parte deles, de pensar num negócio desse, e de querer saber quem é o maior entre eles. Lê o 33. E chegou a Cafarnaum e, entrando em casa, perguntou-lhe: que estavam discutindo entre vós pelo caminho? Então, eles iam discutir, Jesus perguntou: o que você está? Mas Jesus sabia, mas queria ver eles falarem. Então, tinha a ver com um problema muito sério na vida deles, dos discípulos, de querer ser o maior. Quiseram não, querem nós assim. Eles estavam discutindo sobre posições, sabe? Posições que era o maior dentre eles, que o lugar que é ocupado. 34. Mas eles calaram-se, porque pelo caminho tinham disputado entre si qual era o maior. Eles calaram, puxa vida, o homem, nós discutimos longe deles, hein? Como ele perguntou. Mas eles calaram-se, porque pelo caminho tinha disputado entre si qual era o maior. Seguindo Jesus, sem imaginação, Jesus indo na frente. E os outros iam discutindo, conversando, mas cada coisa que está relatada para nós, né? Então eles ficaram envergonhados. Nem criança não faz arte, né? Nem criança não faz arte. Dessa aí. Né? Então eles ficaram envergonhados, e relataram que tinha estado de fato discutindo quem queria ser melhor. Talvez a preferência dada por nosso Senhor a Pedro, Tiago e João possa ser dada ocasião para essa discussão. Né? E serve como um alerta também para nós hoje, um alerta contra a busca de posições, ou poder na igreja, ou outro lugar, seja lá o que for. O mundo corre atrás de posição, de poder. Muito pelo contrário, para nós hoje, tanto para eles, né, deve almejar, abraçar a palavra, a obra de Deus. É isso que ele deve. Abraçar a obra de Deus com amor. Pregar o Evangelho, convidar, nem que as pessoas, se não aceitam, nem quantas pessoas ouvem. Olha, vou contar uma frase para vocês. Quando eu morava em Bauru, tudo tempo, né? Todas as vezes que nós ia para o culto ou ia na cidade, tinha um moreno, sempre fazia lembrar do Adel, dele. Não sei se o irmão Paulo sabe disso, eu já vi uma vez. Ele ficava no sinal lá, com a Bíblia, pregando. Mas eu pensava assim, mas
Como que ele vai ficar pregando? Mas depois costuma me desconfiar, né? Você tem que ir descobrindo como é que ele está pregando. Vamos supor que ele escolheu o Evangelho de João, um versículo. Mas só que está parado no sinal e ele pregando lá. Aquele passa, o outro vai ouvir, ele pode estar repetindo 10 vezes, 20 vezes, quanto for o mesmo versículo. Porque aquele ouviu aquele versículo e vinha outro, ouve aquele versículo. Viram, nós trabalhávamos assim. E o pastor Antônio lá na igreja, tudo louvava ele, mas ele podia fazer com aqueles morenos lá. Ele está direto com o Senhor lá, pregando. E, quer dizer, abraçava a obra de Deus. Ninguém conhecia, mas ele ficava conhecido porque a Bíblia lá, para dar o testemunho, ele falando. Eu pensava, como é que ele vai fazer uma pregação aí, vai ficar perdido, mas não, depois que eu desconfiei. Falei, não, mas cada um que passa, você pega o outro que está atrás, né? Vai ouvir, o outro vai ouvir o mesmo texto. Então. Na praça. Hã? Aconteceu lá na praça. Na praça. Se a pessoa não vê, você prega lá falando, vai. Então, a outra vez que eu preguei, eu já falei para os irmãos lá no posto lá, enquanto eu estava lavando o carro, eu pedi a Deus que desse uma pausa lá. Não é por acaso. Eu estava tudo antes. E não é que ficou tudo assim. E aí eu falei, posso citar um versículo da Bíblia aqui? Eu vou misturar. Manda ver, manda bala. Coisa assim, não me lembro. Aí eu citei o Evangelho de João, capítulo 14, versículo 1, e detalhei depois. Pronto. Então a gente deve fazer isso, não por se mostrar, para servir a Deus. Vai ter que ter que Um minuto dá para fazer isso, né? Hã? 1 minuto que dá para fazer isso. 1 minuto. Você fala, isso aí já valeu. Quem eu agora? E eu não. Aqui já contei para vocês, mas não contei muito certo, não, né? Mas foi. Então ele fala: trabalhar, a buscar. Esse trabalho deve buscar trabalhar com amor, não é com obrigação, com amor. As almas necessitadas do Evangelho que estão sem salvação. Hoje eu brinquei com o Marcial lá. Para não deixar ele também um pouco desapontado, eu falei, desculpa o irmão Paulo aí do Mateus, que o Mateus já foi irmão Paulo e falou para mim na casa dele. Não, pastor, o senhor morreu hoje. Eu falei, mas você sabe, depois que você está, o cara não está sorrindo, né? Você sabe que quando vai, você vai para o inferno. Aí você, essa história eu vi também, contei a história. Não, se eu morrer hoje, vou para o inferno. Mas não, a ver a pessoa fala assim, não sabe bem ideal como que é esse inferno. A porta do lado. Então, é isso, é abraçar o Evangelho. Abraçar Senhor com amor. Quem quer ser o maior, seja servo de todos. E com amor. O versículo 35. Vai falar como eu compreendi. Quem quer ser o maior? Olha o que Jesus disse. Quem quer ser o maior? Não é inversão minha absurda para nós óbvios do mundo? Você quer ser o maior? Você o servo em tudo é o menor no pensamento de todos, né? É o menor. Lê o 35, irmão Paulo. Mas ele, assentando-se, chamou os 12 e lhes disse: se alguém quer ser o primeiro, será o último e servo de todos. Aí, aqui não é o caso do maior, primeiro, né? Não percebi a atenção. Né? Mas que está falando do maior. E ele, assentando-se, chamou os 12 discípulos e disse: chamou os 12 e disse, né? Mas escuta só. Se alguém quiser ser o primeiro, está falando primeiro. Primeiro e maior para ser a mesma coisa. Você quer ser o primeiro? Será o derradeiro. Não parece um absurdo isso? Não é que negócio. Ser primeiro e ser o derradeiro. De todos. E servo
de todos. Ser servo de todos. Então a resposta de Jesus Cristo à pergunta, né, sobre aquele que desejava ser o maior, seja servo de todos. Aí você se torna o maior. Aos olhos de Deus, ele é o maior. Que ele está servindo. Aquele que é só ser servido, não. Significa, irmãos, que o pensar em si mesmo deve vir por último, colocando todos os outros em primeiro lugar. Ninguém gosta de fazer isso. A pessoa gosta de cortar fila, furar fila, né? Não gosta que passa para trás. Que vê a pessoa ficar triste, né? Achar que ele está sendo humilhado. Não deve ficar agradecer a Deus. Deixa. Não fica arrumando questões com pouca coisa, não. E nem com muitas vezes, não vale a pena. Vocês vão criar inimizade. Né? Então, a busca por posição social ou prestígio, a pessoa quer muito de prestígio, pode influenciar ao orgulho. Você fica orgulhosa. Que isso, Deus o livre, de acontecer em nós, a pessoa orgulho. Não deixar os ensinamentos de Jesus Cristo por último, foi em primeiro lugar. Ou deixar de lado, deixar as escrituras de lado. Não fazer caso dos cultos. Quanta gente não faz caso dos cultos, irmão? Não faz caso da igreja. Deixa que a hora que dá certo eu vou na igreja. Está deixando Cristo por último. Vamos estar na igreja. Fazer isso por em primeiro lugar de todos. Pois é a inversão de valores, que o irmão Félix sempre falava isso, né? O irmão Félix falava a escala de valores. Valores espirituais. Que vai contra o pensamento do mundo, das pessoas. Vai contra. E no próximo versículo ele usa um menino como exemplo. Vamos pegar de lá. Está aqui parado, vamos. Pronto. 36. Aí, de novo. É. Trazendo uma criança, colocou-a no meio deles e tomando-a nos braços, disse-lhes. Leia o segundo versículo, 37. Qualquer que receber um destes meninos em meu nome, a mim me recebe. E qualquer que a mim me receber, recebe, não a mim, mas o que me enviou. Olha para vocês verem aqui, ó. Ele lançando mão do menino, pô-lo no meio deles. Quando Deus foi aparecer aquele menino lá, porque Jesus, tudo cercava a coisa de Jesus, mulheres, crianças e tal, né? E tomando nos seus braços, ao jeito Jesus puseram no braço, disse-lhe: qualquer que receber um destes meninos em meu nome, receber em nome de Jesus, não desfazer das crianças, não desprezar, procure educar as crianças, ensinar as crianças. A mim recebe, ele disse, recebe a ele. Tudo que nós fazemos, nós estamos fazendo para ele, de bem que nós fazemos. Porque ninguém dá valor para a criança, é pura criança, assim, tá? Eu fui criança. Uma vez eu estava no casamento, depois eu estava lá nos Gordinhos, teve um baile lá, e era tudo criançada, molecada. Nós, molecada, começava a morrer cada dia, falava, né? Brincando desde molecada, criançada. E começaram a correr, tudo assim. Até que logo eu era um arquiteto para nada dessas coisas, até que barraram. Molecada, moleque. Falou, vai brincar lá para fora mesmo, para parar. Que não é lugar, né? Então, nós merecíamos, né? Porque
Ela fala, mas ele, como a menina que é criança quer divertir, quer saber, não sabia de dançar nem nada. Recebe, e a gente desfaz as crianças eram oportunas, né? E qualquer, aí vai fazer uma escala aqui, ó. E qualquer que a mim me receber, ó, receber a Cristo, recebe não a mim, quer dizer, não só ele, a mim, mas ao que me enviou, que é o Deus Pai. Usando uma criança como exemplo, ele está usando aqui. Jesus Cristo, que ele inverte a expectativa da grandeza e poder, ele inverte. Apontando para a humildade da criança, né? E o serviço como verdadeiro valores do reino de Deus. A criança não possui status sociais. Elas são dependentes, elas não têm poder, né? São dependentes dos pais, dependentes dos outros. Então nós devemos ser como criança, ser dependente de Deus em tudo. Ser dependente de Deus, dependente dos irmãos, naquilo que é necessitando, que é bom, que é amor. A ambição por posição e reconhecimento era comum na época e é hoje também. Ambição. Ambição é uma pessoa que nunca está satisfeita e contente com o que tem. Sempre quer ter mais. Quer ter mais. O Santo Lantinho, ele já morreu, ele sempre falava isso para nós. O saco de interesse nunca enche. A gente fala um pouco. Você nunca está satisfeito. Se você tem uma casa, eu falo assim, eu morava no sítio, tinha tudo simples. Fala com minha velha, né? As coisas que saem. Você também sabe como é que é. Então, olha aqui, a casa nossa era de tábua. Os irmãos, eu devia ter falado isso assim, mas é real. Mas eu fiz a casa, a casa. Era simples, né? Caprichadinha, mas era óbvio, limpinha, tudo, as coisas, né? Mas não tinha o conforto que tem, não tinha luz, tudo uma parrilha. Ainda com óleo diesel, que daí ficava tudo. E tinha um trator, não pode querer, Zé. Quando é, está pretinho. O trabalho, como é que era o trabalho? Tirar do poço fundo, tomar banho, assim, esquentar água. E hoje de conforto, quer mais? Quer mais? Uma casa com piso, seja lá o que for. Vamos trocar de piso. Vamos, está manchado. Então, a ambição não pode ter ambição. Eu também posso ser igual que o pai. Lógico, você não é igual quem? Bom, tem que ser o filho do pai das coisas boas, né? Das coisas defeitas que nós temos. As disputas dos discípulos sobre quem era o maior refletem essa mentalidade predominante. Hoje, quando tem tudo, hoje da política, na religião, tudo há. Deu 37. Já leu, já, né? É o 37. Já leu, já. Já leu. Depois leu outro. Não está bem explicado. Diz que se a pessoa for simples, como uma criança, ela não é orgulhosa. Se a pessoa for se tornar como uma criança, ela não é orgulhosa. Ela não é arrogante. Ela não é soberba. Eu escrevi esse versículo 2 vezes. Né? Eu passo da Bíblia, né? Depois eu vou pegando os outros, né? Para poder explicar melhor. Não é arrogante, ela não é soberba. A vida cristã deve ser simples e humilde. Senão, não vai encaixar na Bíblia. Com a escritura que ensina. Independente de status, de luxo, de vaidade.
A Bíblia fala, Jesus, tendo o que comer, o que vestir, dá graça contente, mas quer mais. Ser dependente de Deus em Jesus Cristo. A criança é dependente dos outros, principalmente dos pais e dos irmãos. Então nós devemos ser dependentes também de nosso Deus, nosso Pai, e dos outros, e dos irmãos em Cristo. Depender deles. Não, eu sou independente dos irmãos, não quero nada com os irmãos, não quero estar em união. Você está dependente dos irmãos, depende do outro. Um anima o outro. Olha onde. A mensagem sexta-feira do Paulo trouxe uma mensagem, aquilo é gravado. Como que ele não viu na hora passar. Ele foi usando um jeito, as coisas simples se tornando valor. Falou coisas que você usa cotidiano. É isso que faz a gente refletir. Quem tem Jesus Cristo tem um espírito humilde, como seguindo pelo caminho da santidade. Se o cristão não tiver um espírito humilde, se tiver um espírito orgulhoso, ele vai só falar da grandeza, mas usando mais os materiais, recursos, coisa difícil, essa coisa é simples. Agora o 38. E o homem respondeu, dizendo, mestre, vimos com que em teu nome expulsaram demônios, a qual não nos segue, e nós nos proibimos, porque não nos segue. Olha aqui, irmãos, fica a lição prática aqui, note bem. E João lhe respondeu dizendo, mestre, vimos um que em teu nome expulsa demônios, o qual não nos segue, não é do nosso meio, é de outro, não segue. E nós não proibimos, porque não nos segue, está pronto, dizer para nós, está proibido quer fazer usar o nome do mestre, você não é do nosso meio. Mas só que Jesus corrige a mentalidade deles, de João, oferecendo uma bela lição, e para nós também. Deus não está limitado, de vez em pensando que Deus é um limite limitado. Ele não está limitado a um grupo específico, ou de definições. Ele não está limitado só na nossa igreja batista, vamos dizer assim, um grupo que nem nós. Ele pode usar quem ele escolher, quem ele querer, para realizar a sua obra. Se nós não fizer, outro faz. Nem que não seja no nosso grupo, nem que não seja batista. Havia e há pensamento que só nós podemos realizar as obras de Jesus, e outros não. É orgulho isso daí. Então ele tem que olhar bem para Jesus e olhar para as pessoas. Está dizendo aqui que João e outros discípulos proibiram o homem de expulsar demônios. Em nome de Jesus, ele está usando o nome de Jesus. Simplesmente porque ele não fazia parte do grupo dele, quer dizer que ele não seguia Jesus com eles. Mas devia ser crente em Jesus. Por que ele ia usar? Deus usou ele. No entanto, irmãos, vemos aqui que Jesus quebra essa barreira, ensinando sobre o valor do amor ao próximo, independente de fazer parte de igreja. Se tem outro lá pregando o verdadeiro evangelho, se ele é convertido, como que a gente vai proibir? Vai criticá-lo? Isso seria criancice. Deus é pobre, sabe? Se outra igreja estava pregando, que não é da mesma da nossa, se ela prega o verdadeiro evangelho. 39. Jesus, porém, disse, não lhe proibais, porque ninguém há que faça milagre em meu nome, e possa logo falar mal de mim. Escutou só? Jesus falou assim,
Jesus, porém, disse: não, eu proíbo. Ele falou assim: não vou proibir, não. Porque ninguém há que faça milagre em meu nome e possa logo falar mal de mim. Não. Jesus falou: se ele fez um milagre, ele não fala mal, fala bem. Tá falando. Onde Jesus repreende as atitudes dos discípulos em relação a que alguém que expulsa demônio em seu nome, Jesus não disse receber ou pode vir o homem. Nós não devemos, às vezes, receber algo que é contra Jesus. Se a pessoa está contra Jesus e quer, uma fé não falava assim: eu não posso impedir os corvos voar em cima de mim, mas impedir fazer linha na minha cabeça eu posso. Né? Mas no caso aqui não. Jesus disse que a atitude para com ele deveria ser neutro. Olha o versículo 40. Olha bem o que ele diz, lê, doutor, né? Porque quem não é contra nós, é por nós. Bom, Jesus, não estou acharado, vamos dizer. Quem não é contra nós, é por nós. Agora, se a pessoa for contra nós, então não é contra, deve ser a favor. Nós devemos ser contra o pecado, contra qualquer coisa errada. Porque nós também temos pecados, nós temos coisas erradas. Assim como a gente critica os outros criticam nós também. Cada um faz o seu trabalho, deve fazer o trabalho. Os sinais dos falsos mestres são numerosos nas Escrituras. Deus falso. Jesus disse. E de modo que nenhum engano deva ser cometido. Devemos perceber onde está o engano. Em Mateus capítulo 15, Mateus 7, no capítulo 7, versículo 15 ao 23, fala assim: olha o que Jesus disse: acautelai-vos dos falsos profetas, que venham até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Então, quando Jesus diz: vocês têm cautela, tem os falsos, por seus frutos, ele diz, os conhecerei. Aí Jesus diz: porventura, versículo 16, colhem-se uvas dos espinheiros e figos dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Quer dizer, o outro lá, você está produzindo frutos bons, é árvore boa, e que não seja dos nossos. Você está pregando Jesus, você precisa ensinar Jesus fora do evangelho da Bíblia, então ele está errado. Aí ele não é discípulo de Jesus. Ele deve conhecer bem e pregar, não precisa ser batista. A salvação é pela graça, não é pelas obras. Então, assim, toda árvore, 17, boa, produz frutos bons, e toda árvore má produz frutos maus, ele disse. 18, não pode a árvore boa dar maus frutos, e nem a árvore má frutos bons. Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança no fogo. Olha o que ele disse: portanto, pelos seus frutos conhecereis. Nem todo que me diz, ó 21, nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino. Mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus, esse entra no reino. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, 22, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? Em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então eu lhe direi abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais iniquidade. Então nisso
Jesus no futuro vai aparecer e muito vai ser rejeitado. Na grande tribulação final do milênio. Porque é o último dia. Porque é o último dia desse mundo que nós estamos vivendo. Agora, esse dia eu escutei uma notícia falando que no repórter, daí eu lembrei do pastor Antônio, também como que ele explicava também. Tem fundamento. Quantos bilhões de anos descobriu lá, ó, só que é tudo lá. Mas o pastor Antônio falou, o que a Bíblia conta de tempo é quando Deus fez o mundo. Quando Deus fez o mundo, quando de Adão e Eva para cá. Porque antes de Adão e Eva, não sabe que bilhões, é a eternidade passada. A eternidade passada. Que existiu muitos, quando eles falaram dos ossos do dinossauro, bilhões, eles vão olhando, cantando assim. Então eu lembrei, agora 4.000 anos, então vamos para cá, o Velho Testamento, Novo Testamento. Então eu creio também, meus irmãos, que deve ser, o Novo Testamento vai ser 4.000 anos também. Não sabia, não passou. Agora o versículo 41 aqui, quem é que lê curto? O Paulo. Hã? Não. Porquanto aquele que vos der de beber um copo de água em meu nome, porque sois de Cristo, em verdade vos digo que de modo algum perderá o seu galardão. Amém. Irmãos, olha bem, o que é um copo de água? Uma expressão que eles usam para coisa mínima. Você não vai dar um copo de água para o pessoal, em nome de Jesus, vou dar para você. Não é isso. Creio que não é bem assim, né? Porque se você falar também não é nada demais. Em meu nome, que você está fazendo aquilo porque você é um discípulo de Cristo, você tem Cristo em nome dele. O Espírito Santo move o teu coração. Então, portanto, qualquer que vos der a beber um copo de água no meu nome, então ele está falando, ele usou bem coisa assim, falando para os discípulos. Por quê? Meu nome? Porque sois discípulo de Cristo, vocês são discípulos de Cristo. Se vocês não for, a pessoa não for discípulo de Cristo, não dá nada. Eu falei, em verdade vos digo que não perderá o seu galardão, não perderá o galardão. O galardão é lá em cima, junto a tesouro do céu. E a recompensa vem aqui nesse mundo ainda. Deus abençoa as pessoas que uma pessoa que faz o bem, além da salvação, ele trabalha, ele faz o bem. Né? Então, é de extrema importância, né, a ajuda ao serviço de evangelização, para levar o evangelho a outro. E da grande importância, ajudar. Hoje, muito pouco está ajudando as igrejas. A pessoa, um dia quando foi batizar, que veio o pastor Estevam, eu não esqueço dele. Eu peguei a carteira que estava aqui no bolso, eu tirei, vai fundar na água molhada que tem dentro, né? Tirei. Ele falou, não, deixa eu batizar a carteira também. Pastor Estevam, o que quer dizer com isso? Batizar a carteira também. Que é para você, não. Quer que uma verdade dinheiro para a igreja, dar um dízimo, oferta, seja for. Toda ajuda, irmãos, a respeito disso, será recompensada. Não importa quão pequeno seja. Se a pessoa tivesse comprado 50 pão, depois sobrava mais 50 aí. Seria milagre. Mas 42, faz 5 minutos, 42, não vamos deixar. Aqui ele vai falar do escândalo. Domingo que vem, Deus permitir. E qualquer que escandalizar um destes pequeninos que creem em mim, melhor lhe fora que ele pusesse ao pescoço uma mó de catafone e que fosse lançado no mar. Vocês entenderam o que ele está falando?
Mas valeu. É, não. Vamos ficar por, eu falei, Deus, vamos ficar para o domingo que vem, mas leu, não entendi. Vai estar 5 minutos, 4, 5 minutos. Então, agradecer, então eu ia falar, vou repetir a leitura. E qualquer que escandalizar um desses pequeninos são os cristãos, discípulos, uns pequenininhos, pequenos, convertidos, novos convertidos, que creem em mim, ele falou que creem em mim. Melhor, olha bem que expressão que ele usou. Melhor que lhe fora que lhe pusesse ao pescoço uma mó de atafona. O que é isso? Vocês sabem, né? Pedra de moinho. Pedra de moinho. Você já viu pedra de moinho? Já. Quem? Eu já vi. Já moí, já Eu não moí, eu já vi já. Ela, quebrei e é. porque você amarrar no pescoço, amarrar no seu pescoço, olha as pessoas. Nunca mais sai. Nunca mais. E que fosse lançada no mar. Olha bem. O perigo de fazer, mano. Quantas vezes, olha. Vou nem pensar nisso aí. Pensar nisso. Amém? Então vamos louvar o Senhor. E vamos louvar o Senhor. Tudo é com a intenção que a gente faz, né? Se você der um copo d'água para a pessoa, mas com a intenção de cobrar depois, aí não adianta nada. Melhor doar. Tem tanta gente que faz isso, hein? Dá hoje para cobrar amanhã. Mesmo princípio. Foi o versículo 46, aquele último, né? Qual foi o versículo que eu lembro? 42, né? 43. Hã? No 42. Então, Parou no 42. vamos marcar. Qual é que é? Eu estava vermelho aqui, eu não esqueci. Qual é o hino? 192. Oi? 192. 192. Pode pôr uma abraçadeira. Pode fazer com o dedo. Não, tem que ficar junto. Vou com o dedo. Aqui é só maior. Cadê o filho que eu ia em casa tocar? Salve, salve,
sou eu. Deixa ela escolher o vinho. Se ela Porque tem que achar o soldado, né? tem que achar o pregador o som. Escolhe os Então, 123. Bom senso, né, irmão? Ó, devia marcar no cantor. Devia marcar no cantor. Devia marcar no cantor. 123 é maior. Esse sol maior. É que você não fala as posições. Vamos cantar em dó. Não, se cantar dá viu? Cantar em Pode cantar em qualquer violão, pode cantar em qualquer posição do violão. É, não difícil. Se cantar, o for doido, cantar Eu ia pegar alto demais, pegar baixo. Mas eu acho, Então, o Paulo faz oração. Senhor, somos gratos, né, por mais esse momento aqui na tua casa, né, por mais esse dia que nos fez nos levantar e estar até aqui com saúde. Agradecemos por tudo que tem feito, pedimos pelo dia de hoje, né, daqui da igreja e lá em nós na graça, na viagem, em tudo que lá ocorrer, que seja para glorificar o teu nome, como aqui também. Nos deu um bom dia, agradecemos pela salvação em Cristo Jesus, né, pela presença do pastor mais uma vez, né, pela direção. Por isso nós pedimos e agradecemos. Em nome de Jesus. Amém.